Queridos, eu te saúdo com a paz de Cristo. Nós estamos aí no terceiro vídeo, sobre uma palavra de fé, o meu coração, o seu coração. Obrigado pelo apoio. O último vídeo, será que é vontade de Deus? Já teve mais de 238 visualizações e aumentou muito o número de inscritos, 247. Então, agradeço a você que tem dado a sua curtida, o seu like e, melhor, divulgado esse vídeo para as pessoas que estão precisando ali, em 5, 10 minutos, ouvir uma palavra de fé. Que Deus abençoe a sua vida e, mais uma vez, obrigado por estar ajudando a divulgar o vídeo. O título de hoje é Decidi, Errei, e agora? O que fazer? Queridos, eu creio que antes de qualquer projeto, em que área for das nossas vidas, relacionamento, no trabalho, profissão, na vida amorosa, qualquer decisão importante ou mais simples que seja, eu devo colocá-la diante do Senhor. Mas eu tenho que seguir alguns passos. Eu preciso entender que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Olha o que é a fé. Você traz à existência aquilo que não aconteceu ainda. Só que o versículo 6 de Hebreus 11 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Que aquele que se aproxima dele precisa crer que ele exista. Então, primeiro, você precisa olhar para Deus, porque ele é a fonte de toda a fé. Romanos 12, 3 diz isso. Ele é a fonte de fé que dá a nós, conforme a vontade dele, e nos capacita a viver uma vida no sobrenatural de Deus. Então, olha só, se você tem um projeto, em que área for, eu recomendo para você o versículo de Provérbios 3, de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Todos os seus caminhos. Então, qualquer decisão, qualquer projeto, seja em que área for, de família, individual, relacionamento, qualquer projeto, você tem que confiar no Senhor. Você tem que colocar diante do Senhor qualquer decisão. E, queridos, a Bíblia fala que ele endireitará as suas veredas. Se ele vai endireitar, é porque às vezes acontece ele se importar esse caminho, né? E o que acontece? Às vezes você errou. Tomou uma decisão ali naquele momento, claro, sempre olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que nós falamos, olhando firmemente para ele, em Hebreus 12, versículo 1 a 3, mas às vezes você tomou uma decisão errada. Se o seu coração sempre está no Senhor e na sua palavra, ele ajudará você a endireitará esse caminho, essa decisão que você tomou errada. Olha só, em 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos nele, se nos aproximarmos de Deus e se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Por isso que cada projeto nosso, decisão, nesse momento que você está aí passando, às vezes o coração angustiado, você precisa submeter isso tudo à palavra de Deus. Precisa ter uma vida de intimidade com Deus, porque ele falará ao seu coração. Isaías 30, 21 fala que você ouvirá uma voz lhe dizendo o que fazer. Então o Senhor fala com você, fala a sua mente, seu coração, fala através da palavra. Mas em muitos momentos, queridos, você vai ter que tomar uma decisão, que foi o que eu li para você. E às vezes essa decisão acontece de você, como diz o ditado, dar com burro nas águas, né? E aí olha o que a Joyce Meyer, no mesmo livro, fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, interessante a observação que ela faz. Quando Deus fala conosco e nós obedecemos, fazemos isso por fé. Em geral, não temos nenhuma circunstância na esfera natural que nos faça saber se estamos fazendo a coisa certa ou errada. Está falando na esfera natural. É assim que a fé funciona, querido. Temos de agir crendo, sem saber no sentido natural se estamos seguindo a direção de Deus. Temos de agir, crendo que ouvimos a sua voz. A experiência com Deus é uma excelente professora e, em geral, nunca saberemos se estamos certos ou não, se que tomemos uma atitude e descubramos. Então, nunca saberemos se estamos certos ou não, a não ser que tomemos uma atitude e descubramos. Ela botou até entre aspas, Algumas vezes podemos estar errados. Podemos cometer um erro. Esse pensamento pode ser assustador, não é verdade? Então, costumamos pensar,
É melhor ficar parado, que é mais seguro, do que vir a se lamentar depois. Quantas vezes não veio na cabeça da gente esse pensamento, né? Aí ela continua: se fizermos isso, porém, logo nos sentiremos miseráveis, se Deus realmente nos disse para seguirmos em frente. Olha só. Continua: não apenas ficaremos tristes, como também viveremos uma vida monótona e sem acontecimentos especiais. Oh, querido, olha aqui, temos sede de aventura. Eu tenho também. Independente da idade, nós temos isso. Mas o medo às vezes nos impede de conhecermos a alegria que ela nos proporciona. Lembre, na Bíblia não temas, tem 365 não temas na palavra, um para cada dia. É o temor que às vezes gera um medo no nosso coração e Deus quer tirá-lo para que a gente ande acima das circunstâncias, que eu falei no outro vídeo. Então olha só, ela continua: descobrir que se o nosso coração estiver reto diante de Deus e fizermos o melhor possível na nossa jornada para aprender a ouvir a Deus, é o mais importante. Ele honrará os nossos esforços e os nossos passos de obediência, eles serão firmados pelo Senhor. Se avançarmos com confiança de uma criança para obedecer ao que acreditamos no nosso coração, que Ele, Deus, nos diz para fazer, então mesmo que não façamos tudo exatamente certo, Deus fará com que até os nossos erros cooperem para o nosso bem. Olha que interessante. Repita comigo aí: Deus fará com que até os nossos erros cooperem para o nosso bem. Aí volta o versículo, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra que ela diz aqui no final: Deus está fazendo tudo para cooperar para o seu bem. Queridos, eu sei que toda decisão, ela gera em nosso coração um momento de angústia, de preocupação, de ansiedade. Às vezes é com os nossos filhos que estão crescendo, faculdade, namoro, casamento. Às vezes é com o nosso cônjuge, às vezes é alguma dificuldade ali no casamento. Às vezes você está morando fora. Eu tenho ouvintes aí lá em Massachusetts, né, nos Estados Unidos. Temos na Califórnia, Lisboa, Portugal, muitos ouvintes no Piauí, através da Indira, né, que tem aí na rádio divulgado as palavras. Aqui em Brasília, amigos do bombeiro. A minha mãe tem divulgado para tantas pessoas esses vídeos, seus amigos. Um abraço para vocês, do meu trabalho. Quantas vezes você não tem decisões tão importantes para tomar? Ou às vezes não é nenhuma decisão, você está ali com o seu coração aflito, porque você está longe dos seus familiares, de todo mundo, e aquilo gera um pouco de ansiedade e acaba abalando a nossa fé. Eu quero dizer para você que Deus é que renova em você a fé, Romanos 12, 3. E outra coisa, eu sempre gosto de ler para vocês Filipenses 4. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso, mas ele está com o coração tão exultante que ele fala mais de 20 vezes: alegrai-vos, contentai-vos, não fiqueis inquietos, ansiosos de coisa alguma. Antes apresentai as vossas orações, as vossas súplicas. Em outras traduções diz: apresentar as nossas petições ao Senhor com ação de graça. Pedir já louvando a Deus, agradecendo, entregando de todo o coração ao Senhor. E aí no outro versículo fala, do capítulo 4, versículo 4 a 6, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a minha mente e o meu coração. Porque muitas vezes o diabo está jogando doença, enfermidade na sua mente e no seu coração, a depressão, a tristeza, aquele sentimento de abandono. Deus não quer isso. Deus tem pedido e traga ao meu coração, queridos, para ministrar muito isso, a presença dele na sua vida. Eu tenho recebido mensagem de pessoas que moram longe, como eu falei, nos Estados Unidos, Lisboa, e aqui em Brasília mesmo, que moram sozinhas e estão desenvolvendo projetos, para falar para todos vocês que Deus está do seu lado, te capacitando e te ajudando. Às vezes nós erramos. Vou falar sobre isso também no outro vídeo, das notícias ruins que vêm chegando, tentando desanimar, mas Deus é que nos dá a vitória. Tome posse da palavra do Senhor. Tome posse de um passo de fé. E às vezes, queridos, o erro vem, mas até os erros Deus vai ajudar para que ele coopere para o meu bem, para o seu bem. Deus te capacite. Deus se faça presente. Ele está se fazendo presente na tua vida, te fortalecendo e te guardando. Eu vou orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Pai, de fé, que possa, Deus, tocar esse coração onde quer que esteja, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda, meu Pai, este homem, esta mulher, este jovem, em todas as decisões, projetos. Ó, meu Pai, essa pessoa precisa dar uma palavra em relação a alguma coisa.
E, ó Deus, eu peço, ó Deus, que ela agora venha buscar em Ti a fonte de toda a fé, ó Deus, o conhecimento, a sabedoria, a intimidade contigo, para que, ó Deus, andando contigo sempre na palavra, qualquer decisão possa estar permeada, Deus, pela Tua vontade em primeiro lugar. Senhor Deus, abençoe e guarda esta vida que está ansiosa, inquieta. E, ó Deus, em nome de Jesus, tira toda ansiedade, toda preocupação, e que essa pessoa agora possa, Deus, confiar na Tua palavra, que traz, meu Deus, ó meu Pai, o entendimento, traz o caminho certo e traz, meu Deus, a ajuda a tomarmos a decisão correta. E mesmo que essa decisão venha, ó Deus, de alguma maneira, trazer, ó Pai, um erro, ou parte de um erro, que, ó Deus, tudo isso vire, ó Deus, ó meu Pai, se transforme em bem, coopere para o bem desta pessoa, que ela possa entender que nós estamos sujeitos a errar, mas Tu és a nossa força, o nosso refrigério, aquele que restaura em nós, meu Pai, ó Deus, traz um renovo às nossas vidas para continuarmos, progredirmos, recomeçarmos, porque em Ti, Deus, a identidade que nós temos é de vitoriosos, de mais que vencedores. E essa é a palavra que eu declaro sobre este coração que está ansioso, sobre essa família que está passando um momento tão difícil, sobre este homem, esta mulher que está adoentado, acamado, sobre aquelas notícias ruins que chegam, Deus. Ó meu Pai, que ela tome posse da palavra de Deus, que em Ti somos mais que vencedores, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e que mesmo elas contribuem para a nossa fé, nos ajudando, passando por ela, porque o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E, ó Deus, que essa companhia do Senhor se faça presente onde quer que essa pessoa esteja agora. Atende o pedido deste Teu servo, que está com um casamento dilacerado, que tem pedido oração aqui constantemente. Restaura essa família, Deus. Restaura este lar. Traz esse filho que está longe, meu Pai. Pela fé em Ti, Deus, nós cremos neste milagre, nesta família. Que esse laço do maligno contra este lar cairá por terra em nome de Jesus. Que essa palavra contra esta vida, que quem traga desânimo, cairá por terra em nome de Jesus. E eu peço restauração neste coração que me ouve, que está abalado e destruído, que ela tome um passo de fé, olhando para Ti, Deus, se movimentando, porque assim, Deus, o milagre acontecerá em nossas vidas, quando olhamos firmemente para Cristo. Que assim seja nessa vida que me ouve. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Falarei um pouco sobre as notícias ruins que nos chegam, como nós devemos tratar, como nós devemos fazer. Isso aconteceu comigo, eu quero compartilhar com vocês esse testemunho. Deus abençoe.